O meu contato com a monarquia, ele se deu quando eu li um livro chamado A Democracia Coroada, de João Camilo de Oliveira Torres, que me foi indicado pelo palestrante Bruno Mirage, ligado à área do consumidor. Depois dessa leitura, eu compreendi por mim mesmo a grandeza monárquica. E é isso que nós compreendemos aqui. Ela é instintiva. Nós tivemos a oportunidade, no começo desse ano, de sermos nomeados representantes culturais ad hoc da Frente Dom Pedro II, por nomeação do Dr. Mozart Heitor França, para representarmos a frente num encontro monarquista na Itália, na cidade de Lucca. Esse encontro com dois grupos monarquistas, Toscana Granducale, representada pelo Dr. Luigi Catei, e Monarchici Toscana, pelo cavalheiro Mauro Mazzoni, nos recebeu com muitas honras, com a grandeza da família Orleans e Bragança, porque puderam absorver a história dessa imperial família. E esse encontro, ele gerou um relatório. Aqui está o relatório da recepção dos monarquistas brasileiros na Itália. Esse relatório ele será entregue às augustas mãos de Sua Majestade, o Príncipe Dom Bertrand, ao final, e foi enviado uma carta pelo presidente Mozart Heitor França a esse grupo. E nessa carta, o presidente Mozart diz o seguinte: ilustríssimo coordenador do movimento italiano Monarchici Federalisti, cavalheiro Mauro Mazzoni, é uma grandiosa honra para a Frente Dom Pedro II, entidade monárquica brasileira do estado do Paraná, estar representada pelo ilustre advogado Dr. Eduardo Tosini, para o encontro ítalo-brasileiro monárquico com o respeitável movimento Monarchici Federalisti, representando a notável liderança do cavalheiro Mauro Mazzoni, que nos recebe. Cabe salientar que nossas identidades não são poucas, especialmente em ideais, em história, sentimento e amor à causa monárquica. O presidente Mozart, da Frente Dom Pedro II, faz uma exposição acerca da história da vossa augusta família, e essa representação ela gerou frutos que todos nós hoje colhemos, porque os dois movimentos monárquicos italianos que pretendem restaurar a família Savoia à frente da Itália, eles enviaram a nós uma carta de intenções de amizades. Essa carta está nesse relatório e eu compreendo que é um grande passo que foi dado por todos os monarquistas brasileiros. Começou em Londrina, a representação veio com autorização de Curitiba e hoje nós estamos colhendo frutos, porque a nossa história, a história do Império do Brasil, a história da família Orleans e Bragança, está mais viva do que nunca, inclusive com esse contato com os monarquistas italianos. Isso é força cultural, e só através do conhecimento o homem é livre. É isso que nós buscamos aqui. Essas fotos que os senhores e as senhoras estão vendo é da fundação do movimento monarquista de Londrina. Esse movimento, ele foi criado, como muito bem citou algum palestrante, algum ilustre palestrante desta tarde, naquelas manifestações nacionais do dia 15 de março deste ano de 2015. Naquele encontro no centro de Londrina, eu tive o privilégio de segurar a bandeira imperial e muitos monarquistas que ali estavam vieram e se aproximaram, e assim nasceu o movimento monarquista de Londrina. Meus ilustres senhores, minhas ilustres senhoras, vários monarquistas separados, sem ligação. A única ligação é o amor pela causa monárquica. E se encontram. E por que se encontram? Porque viram o símbolo imperial do Brasil. Isso é muito glorioso, isso é honroso para nós. Estamos fazendo história. Basta observar que hoje nós estamos aqui. A minha família está aqui. Isso vem de forma espontânea. Como que nós fazemos para divulgar a causa monárquica? Eu sou advogado em Londrina. Toda petição que eu assino, isso pensando na divulgação da cultura monárquica, porque ela é sólida.
Quando eu coloco a data Londrina, 6 de junho de 2015, da era cristã, aí eu vou além. Eu coloco 100º, 92º da independência do Brasil por Sua Majestade o Imperador Dom Pedro I. Toda petição recebe isso. Os serventuários me questionam, mas o que é isso? Isso é a história do teu país. Esta é a real história. E por que esse orgulho? Como é que surge esse orgulho? A minha profissão, ela teve origem em Dom Pedro I. Dom Pedro I, corajosamente, honrosamente, quando em 7 de setembro de 1822 declarou a independência do Brasil, aqueles estudantes que estudavam curso de Direito em Coimbra, porque no Brasil não tinha, como que eles ficaram estando em Coimbra, sendo que o Brasil tinha acabado de se declarar independente de Portugal? Começaram a sofrer discriminações. Imaginem isso à época. Em 1823, os estudantes brasileiros, os bacharéis que estavam em Coimbra, mandaram uma carta para José Feliciano Fernandes Pinheiro, Visconde de São Leopoldo, pedindo, clamando pela criação dos cursos jurídicos. Em 11 de agosto de 1827, Sua Majestade o Imperador Dom Pedro I cria os 2 primeiros cursos jurídicos no país, São Paulo e Olinda. Em 1843, um juiz da mais alta corte à época, e aqui eu cumprimento o nosso juiz da 11ª Vara Cível de Goiânia, o Dr. Carlos Damascena, um juiz da mais alta corte à época, Francisco Alberto Teixeira de Aragão, cria a Gazeta dos Tribunais para divulgar as notícias da justiça e clamando para a criação de uma ordem dos advogados. O imperador, já o seu filho, vejam a sequência honrosa de homens reais, verdadeiros. Dom Pedro II, em 7 de agosto de 1843, cria o Instituto dos Advogados Brasileiros, sediado ainda hoje no Rio de Janeiro, aqui na capital do Império. Tudo isso foi necessário para que em 1930 fosse criada a Ordem dos Advogados do Brasil, a qual eu pertenço. Portanto, todo dia, durante toda a minha vida, enquanto honrosamente eu exercer a minha profissão como um advogado monarquista, eu sempre prestarei honras à ascendência gloriosa de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, aos imperadores do Brasil. E eu chego ao meu término, Sua Alteza Imperial e Real, Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Ao mesmo passo em que eu cumprimento o aniversário do vosso augusto irmão, o Príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, que na data de hoje comemora 77 anos de vida, eu trago aqui esta moeda escrita, 1871, Império do Brasil. Segurando esta moeda, Sua Majestade, eu renovo aqui, como muito bem disse o meu antecessor, a minha condição de súdito fiel à família imperial do Brasil. E eu relembro aos senhores e senhoras monarquistas o trecho do nosso hino, o hino imperial. Lembrem sempre, carreguem consigo, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Que Deus abençoe Sua Alteza Imperial e Real Dom Luís de Orleans e Bragança. Deus abençoe Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand. Que Deus abençoe a família imperial do Brasil. Obrigado.